Muito bem, é um prazer enorme. Estou aqui falando com a vereadora Amália Torquato, mas, acima de tudo, a telemaco-borbense, a conterrânea. E é muito bom quando nós temos uma vereadora na capital do estado. Claro, nós temos lá os nossos deputados estaduais, mas, Amália, eu digo para você que ter uma vereadora na capital do estado para o interior acaba que tendo uma importância, claro, medidas as proporções, legal para aquela cidade do interior onde hoje você, sendo de Telêmaco, está, não é, em Curitiba. Primeiro, eu queria pedir desculpas a você, porque antes de se encerrar o pleito eleitoral, ou ainda durante o pleito eleitoral, eu fiz um pedido a você que foi pronta em se colocar à disposição. Amália, eu preciso que você, não é, como a partidária do Novo, faça um comentário para mim, uma avaliação para mim das eleições, do resultado e tal. Menina, que imbróglio que deu, né? Foram situações inesperadas, os movimentos que aconteceram, não é, nos quartéis, os movimentos de este, é aquele, como que vai ficar, será que vai ficar, será que, né? Então, daí, para evitar que a gente entrasse, não é, nessas discussões um pouco mais acaloradas e que aí também a população não entendesse a gente, porque estávamos numa... Eu acho que naquele momento, se a gente discutisse alguma coisa, talvez a gente pudesse até ser mal entendido por este lado ou por aquele lado, não é? Então, Deus sabe de todas as coisas, né? Ele que é o chefe de tudo, estamos aqui, claro, falando de forma profissional, mas Deus é o mestre e está na mão dele, né? Então, foi agora permitido aí, né? Que a gente faça, digo, pelo tempo, por Deus, foi permitido que seja agora este momento da entrevista. Nossa, falei demais, eu precisava dar essa explicação. Gente, estou fazendo um tratamento dentário, né? Implante, daí uma obturação feia aqui, andou caindo. Então, quero pedir desculpas, inclusive, aos eleitores e queridos amigos da Amália, quanto a esse jornalista está literalmente desdentado. Amália, depois de tudo isso, bom dia, querida, e obrigado pela disponibilidade. Bom dia, querido Edivaldo Oberek, mais conhecido aí como Oberek, nossa, uma referência jornalística em Telêmaco Borba. Eu quero dizer que é um prazer enorme falar com você. Não é a primeira vez que a gente conversa, né, Oberek? A gente já fez uma entrevista em outra ocasião, logo que eu fui eleita. Aliás, te agradeço também sempre por essa disponibilidade de me receber, de ouvir o que a gente tem feito aqui em Curitiba. E eu tenho muito orgulho de dizer que sou de Telêmaco Borba. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo isso aqui no plenário, eu relembro as minhas origens, né? Aqui em Curitiba tem muita gente que é do interior, tem muita gente de Telêmaco. Acho que talvez a maior comunidade de Telêmaco, fora de Telêmaco, esteja aqui em Curitiba, me arriscaria a dizer isso, porque tem muita gente de Telêmaco aqui, muitos amigos meus de infância moram aqui em Curitiba hoje. Então, assim, para mim é um orgulho enorme ocupar esse espaço hoje aqui na Câmara Municipal da capital do nosso estado, representando Telêmaco Borba, de certa forma, trazendo aí tudo que eu vivi, toda a minha infância, toda a experiência que eu tive aí na nossa querida Telêmaco Borba, capital do papel. Eu tenho muito orgulho de ser nascida e criada em Telêmaco Borba, ainda tenho parentes e amigos aí que moram em Telêmaco, então muito obrigada por esse espaço, Berek, você, como eu disse, que é uma referência do jornalismo, que é uma referência aí em Telêmaco Borba. Eu sei que todo mundo em Telêmaco te conhece, então muito obrigada pela oportunidade de conversar um pouquinho hoje aqui com os meus conterrâneos. Obrigado. Claro que o Oberek ele tem uma linha editorial diferenciada aqui em Telêmaco, não é? Talvez se eu partisse para outros editoriais, talvez eu tivesse muito mais visualizações, mas eu fico muito contente que aquelas pessoas que seguem o Oberekando são pessoas que também têm uma certa linha editorial escolhida para seguir, né? Não vou aqui falar, são aqueles mais isso ou mais aquilo, porque senão daí eu estaria aí maldizendo os demais amigos, colegas meus de imprensa, mas é um público bem selecionado que vê o Oberek aí, que me dá muito orgulho e que vai te ouvir. Muito obrigado pela deferência. E aí, Amália, como que está sendo, não é, essa experiência de legislar na capital do estado, você que parte agora para o teu terceiro ano, não é, de gestão, de legislatura?
Isso. Já passamos da metade do mandato, né, Alberec? Já estamos entrando aí no terceiro ano de mandato. E, assim, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho, eu me sinto muito honrada de ter sido escolhida pela população curitibana para representá-los aqui na Câmara Municipal. É algo que me enche de orgulho. Algumas vezes, quem me conhece sabe que isso não é mentira, que isso é verdade. Algumas vezes eu chego aqui no meu gabinete, fico parada na porta do meu gabinete, olhando ali, e sem acreditar ainda que é o meu nome que está ali, que eu realmente consegui ser eleita e estar ocupando esse espaço. Então, para mim, eu me sinto muito honrada por estar aqui na Câmara Municipal de Curitiba. E, como eu disse, também trazendo um pouquinho de Telêmaco, né, de certa forma, trazendo essa representação do interior aqui para a Câmara Municipal. E, assim, foram 2 anos de bastante aprendizado. Eu não era da política antes de ser eleita vereadora. Eu nasci e me criei em Telêmaco Borba, fui atleta de vôlei durante muito tempo aí do professor Neri, que também é uma figura bastante conhecida, uma figura bastante conhecida aí na nossa capital do papel, que, aliás, até inclusive já foi vereadora aí em Telêmaco, né? Justo. E eu fui atleta do professor Neri, representei o município, estive presente quando foi criada a Liga Norte-Sul Pioneira, que aliás, ontem até eu falei com o professor Neri, e ele me falou que mudou de nome, né? Agora acho que é Liga Paraná, uma coisa assim, mudou de nome, a liga que nós havíamos fundado aí, Norte-Sul Pioneira, para fazer competições de vôlei entre as cidades do Norte Pioneiro, ali era muito legal. Representei a cidade, representei o colégio que eu estudei. Então, assim, fui atleta de vôlei, vim para Curitiba para fazer faculdade, sou formada em engenharia mecânica aqui pela Universidade Federal do Paraná, seguindo os passos do meu pai, que meu pai também era engenheiro, é engenheiro mecânico, trabalhou muito tempo aí na Klabin, eu sempre falo, a maior indústria de papel da América Latina, fica lá na minha cidade. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Qual é o nome do seu pai mesmo? É Douglas Tortato. Olha, tá, né? Vai ouvir a nossa entrevista aí, deixar um abraço a ele, né? Vai ouvir a nossa entrevista, com certeza. Vai assistir. Então, eu segui os passos do meu pai, fiz engenharia mecânica. Depois eu fui trabalhar como comissária de voo, né, uma profissão diferente aí do habitual, né, uma profissão que também desperta bastante interesse das pessoas. Trabalhei quase 15 anos como comissária, Alberec. Tive a oportunidade de fazer voo dentro do Brasil, fora do Brasil, conheci diversos países graças a essa profissão, que eu sou muito grata por ter me dado essas oportunidades. E também fui empreendedora, também já tive uma loja, um negócio com conceito móvel, que já aqui na capital, já aqui em Curitiba, e eu sofri na pele as burocracias que todo empreendedor sofre no Brasil, né? Infelizmente, essas burocracias acabaram levando o meu negócio à falência, e eu gosto de contar essa história porque esse foi um dos pontos que me fez querer entrar na política, né? De ver a forma como as pessoas que geram emprego, a forma como as pessoas que geram renda, que pagam imposto, são tratadas no nosso país, infelizmente, sendo largadas aí à burocracia, largadas ao acaso, e muitas vezes não conseguem prosperar, como foi o meu caso. Eu falei, poxa, tem alguma coisa errada aí, a gente precisa mudar esse universo. Fica à vontade. Eu ia comentar que outro ponto que me fez também querer entrar na política foi ali em 2016, quando estava muita coisa acontecendo relacionada com a Lava Jato, políticos sendo presos, cada dia uma notícia diferente na TV e triste de ver, né? Político com dinheiro na cueca, político fazendo isso, político fazendo aquilo. E eu estava meio desgostosa com o país, assim, com esse cenário político. Já estava namorando meu marido, a gente ainda não era casado, mas a gente já estava namorando. E meu marido é piloto e a gente estava pensando em morar fora do Brasil. Aliás, como muita gente naquela época pensou, né, em sair do Brasil, porque estava muito triste de ver o cenário que a gente estava vivendo aqui. Então a gente pensou em morar fora do Brasil, mas infelizmente, nesse meio tempo em que a gente estava se organizando para ir embora, eu acabei perdendo a minha vozinha, que, aliás, também foi moradora durante muitos anos de Telêmaco Borba. Não sei se você conheceu, Berec, a dona Neuzita. Você comentou comigo, acho que sim, viu? Acho que sim. Ali próximo da Castelo Branco ali. Foi uma figura bastante conhecida. A minha avó e o meu avô fundaram o Poço do Avião, que agora voltou, né? Voltou a funcionar. Voltou, verdade. Eles foram os fundadores do Poço do Avião, imagina, muito tempo atrás. Olha que legal uma história. Não vou nem arriscar dizer quando, mas foi bastante tempo atrás. Bastante tempo, olha que interessante.
E eu acabei perdendo a minha vozinha, e aí caiu a ficha, assim, sabe? Poxa, vou ficar longe da família, imagina se eu estou do outro lado do mundo, acontece alguma coisa com alguém da minha família. Claro. Enfim, eu sou muito apegada com a minha família, assim, não me vejo passando por uma situação dessa, estando tão longe da família. Então, eu decidi ficar no Brasil. Mas aí eu falei, poxa, não estou feliz com o que eu estou vendo. Os políticos estão fazendo tudo errado. Não é possível que não dê para fazer política de uma maneira diferente, de uma maneira séria, coerente, ética. E foi então que eu resolvi finalmente me preparar e assumir esse papel de encarar o mundo político, de entrar na política e fazer política de uma forma diferente, né? Então, em 2018 eu fui candidata a deputada federal, tive bastante apoio do pessoal de Telêmaco. Infelizmente não fui eleita, mas em 2020 consegui aí chegar até a Câmara Municipal de Curitiba. Muito legal. Amália, se você é vereadora de Curitiba, se acontecer um fato muito grave aí na Câmara de Curitiba que deixou católicos, que deixou cristãos, não é? Horrorizados, e eu não te fazer a pergunta, o pessoal vai olhar para mim e falar, Oberek, essa entrevista é entrevista de cartas marcadas. E todos sabem que não existe pauta pré-determinada no Oberecando, né? Não conversamos o que íamos falar, tem apenas um assunto que talvez eu peça que você comente, que é ICMS educacional. Fique à vontade, em seguida, tá? Mas eu gostaria que você desse o teu posicionamento sem precisar entrar em atrito com o teu colega de bancada. Eu tenho certeza que, pelos teus princípios morais, você jamais aprovou a invasão de igreja, né? Especialmente em momento em que lá fiéis tinham em Curitiba, né? Com certeza, Oberek. Eu, naquele momento, no momento em que esse fato aconteceu, né, um fato lamentável, aliás, eu estava na posição de corregedora aqui da Câmara Municipal, então, enquanto o processo estava correndo, enquanto as coisas estavam acontecendo internamente aqui na casa, eu evitava de falar sobre o assunto, até para que não parecesse... Você tinha que se manter... Uhum. Eu tinha que manter de maneira imparcial e fiz uma análise extremamente técnica, quero deixar isso muito claro aqui. A análise que eu fiz do processo que aconteceu com o vereador Renato Freitas foi uma análise extremamente técnica e imparcial, sem olhar para o nome do vereador que estava sendo analisado ali, o caso, enfim, sem olhar para o partido, sem olhar para nada disso. Foi uma análise extremamente técnica, que, aliás, quero agradecer a toda a minha equipe que me ajudou a embasar toda essa defesa que a gente fez. Então, como corregedora, na época, eu entendi que haviam elementos suficientes de indício de materialidade e de autoria, ou seja, de que, de fato, havia acontecido algo que diz respeito ao nosso regimento interno, porque aqui na Câmara é isso que a gente analisa. O fato desrespeita o regimento interno, sim ou não? No meu entendimento, havia indícios de que sim, desrespeitava o regimento interno, e havia indícios suficientes de que era um vereador que havia cometido tais atos, né? Então, sendo assim, a gente encaminhou para o Conselho de Ética, o Conselho de Ética concordou com a minha avaliação, fizeram um parecer dizendo que realmente havia sido que havia tido a quebra de decoro parlamentar, e para a quebra de decoro parlamentar, o que o nosso regimento prevê é a perda do mandato. Então, houve todo esse processo, o vereador veio, o julgamento, né, se a gente puder chamar dessa forma, veio para o plenário avaliar, e o plenário decidiu pela cassação do mandato. Houve um parecer do STF que acabou reconduzindo o vereador ao cargo, e depois ele acabou sendo eleito deputado estadual e já nem está mais aqui na Câmara Municipal. Mas, do meu ponto de vista, conforme eu coloquei no meu parecer, que foi feita uma análise extremamente técnica, houve sim uma quebra de decoro, especialmente na parte em que houve entrada na igreja sem a permissão do pároco local que estava ali tomando conta da igreja, e houve também manifestação política dentro da igreja. Então, isso configurou, na minha avaliação, uma quebra de decoro, e foi a avaliação que eu fiz como corregedora, e é o meu entendimento pessoal também desse caso, né, que infelizmente aconteceu aqui em Curitiba. Muito bem. Telêmaco Borbense, né? Sabe que nós temos um povo aqui, graças a Deus, bastante... devocional, né? Eles ficarão contentes com este teu posicionamento, viu? Não tenha dúvida. E outros posicionamentos mais, sabemos
que o momento é complicado para pautas nesse sentido, né? Houve uma pauta recente aí que, né, é complicado, né? Então, acima de tudo, você tem compromisso, claro, com os seus eleitores e nessa questão do vereador aí, parabéns pela tua conduta, tá bom? Obrigada, Berek. Obrigada. Temos visto você fazendo gravações em pontos, não é, de pedidos da população, e essas gravações, gente, elas não estão vindo há 2 semanas das eleições. Essas gravações não estão vindo há 6 meses das eleições municipais. E isso me chamou bastante atenção, Amália. Eu fico contente em ver suas abordagens, sabendo que não estamos ao mês das eleições municipais. Eu gostaria que você comentasse. Obrigada, Berek. Então, tem um detalhe. O Oberek é fã do Rafael Greca, tá? Mas sim, uma coisa, outra coisa, fique à vontade. Sim, você já tinha me falado isso na outra entrevista que a gente fez. E assim, um dos papéis do vereador é de fiscalizar a execução ou de fiscalizar a atuação do Poder Executivo. Então, assim, isso que eu faço de ir nos locais e sempre atendendo a demanda do cidadão, eu acho que é um papel importante que o vereador tem de auxiliar na gestão do prefeito. O prefeito Rafael Greca, é importante destacar, ele faz uma boa gestão de Curitiba. Curitiba é uma cidade bonita, é uma cidade bem cuidada, mas tem pontos de melhoria. Claro. Então, nesses pontos de melhoria, é que eu acredito que o vereador precisa atuar. O meu papel aqui não é só ficar elogiando e ficar destacando os pontos positivos. Senão não precisava, vereador. Não precisava de vereador. Eu faço isso também. Eu acho que a prefeitura tem programas muito legais, como, por exemplo, vou citar um aqui que eu gosto muito, que eu já falava desde a campanha, o Fala Curitiba, que é a participação popular na montagem do orçamento do ano seguinte. Então, as pessoas falam o que elas entendem que deve ser priorizado em cada região da cidade. É a participação popular direto na veia para colocar dinheiro para a região que a pessoa mora. Então, isso eu acho um programa muito legal. Mas tem pontos que podem ser melhorados, tem pontos que podem ser observados com mais carinho. E hoje, até eu vi o último vídeo que eu vi seu, eu achei muito interessante, que foi ali no coração de Curitiba, uma praça em pleno centro. A praça está literalmente quase que abandonada, né? Abandonada. E assim, é importante destacar também, né? A cidade é grande, e a gente sabe que o poder público não consegue ter olhos em todos os cantos da cidade. Então, quem faz isso? Quem são os olhos do poder público? É o cidadão que acaba entrando em contato com a gente, e o meu papel aqui é repassar esses pedidos do cidadão, essas demandas, para o Poder Executivo, para que o Poder Executivo tenha ciência e possa ir atrás e tomar as atitudes que lhe cabem para manter a cidade sempre bonita, sempre em ordem, né? Então, esse é um trabalho que eu tenho feito. A gente recebe, Oberek, muita demanda do cidadão, das mais variadas, dos mais variados tipos, assim, desde pedido de lombada, pedido de semáforo de pedestre, como eu também já fiz vídeos falando sobre isso, até poda de árvore, corte de grama ou a conservação e manutenção de espaços públicos, como foi o caso desse vídeo que você se refere aqui na Praça Ouvidor Pardinho. Então, assim, eu acho que é um papel importante do vereador, além de legislar, além de propor leis e aprovar leis, também de fiscalizar o Poder Executivo, não com um olhar acusatório, não com o olhar de apontar dedo e dizer o que está certo e o que está errado, mas com o olhar de auxiliar, com o olhar de levar as demandas, de representar o cidadão nessas demandas, nesses pedidos. Muito bem. Sou muito fiel com o pessoal que me segue, tá? Estou fazendo pelo Zoom, tivemos aqui a interrupção, o prazo que tem aqui, então voltamos. Obrigado, Amália, por essa compreensão, viu? Imagina. Amália, então, estávamos falando, não é, dos teus momentos. Você tem uma outra reivindicação aonde você colocará o mais recente vídeo? Gostaria de comentar a respeito de um deles, a repercussão que esses vídeos estão tendo? Olha, a repercussão está sendo muito legal, assim, o feedback que a gente recebe das pessoas é sempre muito legal, as pessoas comentando embaixo, na rua tal também precisa vir aqui dar uma olhada, a minha calçada, tem um problema muito sério de calçada, Berek, que eu vou te falar,
a cidade inteira sofre desse problema, desde o centro até o bairro mais periférico, todo mundo sofre com esse problema. De calçadas que as pessoas pisam, torcem o pé, tem pedrinha solta, na chuva molha o pé, é uma confusão. Quando tem calçada, né? Muitos lugares nem tem. Então, assim, a gente acaba retratando coisas que as pessoas se identificam, e aí sempre os comentários no vídeo são assim, vem ver a frente da minha casa, ou a frente da minha escola, ou a minha região, enfim, que aqui também tem coisas para serem mostradas. Então, tem sido a gente tem tido um feedback muito bom das pessoas comentando ali nos posts, né? A gente tem uma lista, o Breck, se eu for te falar aqui, a gente tem uma lista de posts aí e de pontos aqui de Curitiba que a gente ainda vai visitar, pontos onde existia uma lombada eletrônica, por exemplo, e foram retirados e agora está acontecendo acidente, outras praças que o pessoal tem reclamado com relação à segurança, que falta iluminação, pontos de calçada, como eu comentei, de asfalto, enfim, tem diversas situações aqui que a gente ainda tem para visitar, tem uma lista, tem mais de 20 lugares para a gente gravar, não tem nenhum ainda que eu tenha gravado e que não foi para o ar, então, assim, e o pessoal que acaba organizando essa logística, né, porque a gente também, algumas vezes a gente vai junto com o cidadão, então precisa bater as agendas, mas nos próximos dias já devem sair vídeos novos aí relacionados a isso. Aliás, Breck, deixa eu te falar de um outro projeto nosso que eu gosto bastante também, e que também tem a ver com essa questão de ouvir a população e de entender o que a população espera do poder público, que é um projeto que a gente chama de A Malha na Escola. É um projeto muito legal. Eu até vou pedir para a Aline pegar um folderzinho aqui para eu te mostrar. A gente tem um folderzinho aqui, eu vou pedir para ela pegar para eu te mostrar. A Aline está me acompanhando aqui. Aline, obrigado pelo carinho, viu? O Berec é enrolado, né, Aline? Meu Deus, né? Não, mas isso faz parte. Esse projeto, Berec, é assim, eu tenho um compromisso, o meu compromisso principal de mandato, obrigada, é com a educação. Então, eu fiz um compromisso com os meus eleitores de visitar todas as creches públicas de Curitiba. E a gente tem feito esse trabalho de ir até as creches, que aqui em Curitiba são chamados de CMEIs, né, Centro Municipal de Educação Infantil. A gente tem feito esse trabalho de visitar, conversar com o diretor, conversar com o professor, conversar com as crianças, e é sempre muito legal assim, a recepção que a gente tem nessas visitas. Só que a gente não estava conversando com os pais, né? E aí a gente desenvolveu esse projeto aqui no gabinete que a gente chamou de A Malha na Escola, que o objetivo é ir para frente da escola, no momento de entrada ou saída dos alunos, na hora que o pai vai lá para levar a criança, para deixar a criança no CMEI ou para buscar a criança, a gente está na frente da escola nesse momento e aí a gente conversa com os pais. E aí o intuito desse projeto é ouvir os pais. O que você acha que é bom na escola, que você gostaria de deixar de elogio, de comentário positivo relacionado à escola, e o que você acha que poderia melhorar? E aí a gente pega em pontos, por exemplo, pontos sensíveis, como, por exemplo, como que foi para você conseguir uma vaga para o teu filho nessa unidade? Essa unidade é a que melhor te atende ou tem uma outra unidade mais perto da tua casa ou mais perto do teu trabalho que você gostaria de ter sido contemplado e não conseguiu? Como que você faz com as crianças nos períodos de férias em que as unidades educacionais estão fechadas? Com quem você deixa seus filhos? Como que você vê a questão da alimentação? Você acha que é adequada? O seu filho comenta em casa? Se a comida é boa? Se vem bastante? Enfim, esse tipo de pergunta é o que a gente faz. A gente quer ouvir os pais, a gente quer entender dos pais. E a gente tem recebido também, Oberek, feedbacks muito positivos. As pessoas elogiam bastante o atendimento das unidades educacionais aqui de Curitiba. E o que a gente percebe onde estão os pontos de insatisfação, normalmente estão relacionados com essa questão de vaga, de não ser exatamente aquela unidade que eu gostaria, eu queria uma mais perto da minha casa, ou mais perto do meu trabalho, ou mais perto da minha mãe, da minha sogra, enfim, são pontos relacionados a isso. Mas com relação ao atendimento dos professores, ao atendimento dos diretores, a refeição oferecida, normalmente são feedbacks bastante positivos. O que é bom, o que nos deixa muito felizes em saber que as nossas crianças estão sendo bem cuidadas. Ó, eu trouxe, a Aline trouxe aqui o nosso folderzinho. Depois você manda para mim, manda esse arquivo para mim, tá bom? Eu mando.
que a gente entrega para os pais, e aqui nesse QR Code tem um formulário com essas perguntas que eu comentei, né? Algumas delas eu comentei aqui com você. É um projeto bastante legal, também dessa interação com o cidadão. Eu acho interessante quando você fala desse teu projeto, já não é projeto, já é colocado em ação, né? Sim, sim. Já está prático. A sensibilidade feminina na Câmara Municipal de Curitiba. Você sabe que nós temos aqui a vereadora Elis, né? Que Elisângela Saldivar, acho que você a conhece, inclusive. E como que não é? Como que está sendo para você? Porque quando a gente falou a última vez, eu só peço desculpa que eu gravo, como eu disse para você, gente, eu gravo num local e olho para outros, às vezes por causa disso, né? São situações diferentes. Como que está sendo, pergunta que eu te fiz, quando você iria tomar posse, a recepção das mulheres na Câmara Municipal? Sabemos que a política, por enquanto, infelizmente, ainda está sendo, na sua maioria esmagadora, masculina. Como que você está vendo esta mudança? Como que está a tua presença feminina na Câmara? Muito legal essa pergunta, Breck. Aqui em Curitiba, nós, no ano passado, nós batemos o recorde de mulheres como vereadoras aqui na Câmara Municipal, naquele momento em que o Renato acabou saindo, sendo cassado, quem assumiu foi uma mulher, nós éramos em 8, acabamos ficando em 9, um recorde que nunca antes havia acontecido aqui na Câmara Municipal, mas aí com a volta do Renato, e depois também algumas mulheres foram eleitas deputadas estaduais, deputada federal, então acabou diminuindo. Hoje a gente está, se não me engano, em 6 mulheres aqui, sendo que uma delas está afastada por licença maternidade, que é a minha parceira de bancada aqui, a vereadora Indiara Barbosa. Mas tem sido assim, é muito legal de ver a união das mulheres em torno das pautas que são comuns, né? A gente não pensa igual em tudo, e ainda bem, né? Porque senão a gente seríamos um monte de robô, ainda bem que não pensamos igual em tudo, mas a gente tem bastante união naquelas pautas que são convergentes, naquelas pautas que são relacionadas às mulheres. E o que eu gosto de trazer, Oberek, também é com relação à maternidade, com relação a ser mulher na política e mãe, né? Eu tenho uma filha de 3 aninhos, ela é bem pequenininha. Quando eu fui eleita, ela estava com menos de 1 ano, tinha 10 meses quando eu fiz campanha com a minha filha no colo, praticamente, e ter esse olhar diferente de uma mãe jovem que está participando da política, né? Então, essa minha preocupação, por exemplo, com quem as mães deixam os seus filhos no período de férias escolares... É algo que você vivencia. É uma preocupação que eu vivo na pele, né? Então, é um olhar diferente, é um olhar voltado para o aluno, é um olhar voltado para a família, que eu acho que é um olhar que a educação carece no nosso país, infelizmente. Infelizmente, a gente acaba olhando a educação, às vezes, só pelo lado da escola, só pelo lado do professor, e a gente esquece que a educação é composta por diversos outros atores, como o aluno, e a mãe, e o pai, e toda a família, né? Então, eu procuro voltar o meu olhar, quando eu falo de educação, voltar o meu olhar para o aluno e para a família. E aí vem essas preocupações, como, por exemplo, onde que seu filho fica quando a escola está fechada nas férias, né? Verdade, verdade. É algo que eu vivo na pele e que a gente percebe que as mães sentem essa carência de ter alguém falando nisso, de ter alguém levantando essa bandeira. Então, eu fico muito feliz de poder ser essa voz aqui na Câmara Municipal. E, aliás, eu tenho consciência também, Breck, que quando eu faço isso aqui na Câmara Municipal de Curitiba, por ser uma capital de um estado tão importante, eu também estou fazendo essa representação para mulheres do Brasil inteiro, que muitas vezes não tem ninguém falando nesse tema. Então, eu entendo a importância de tocar nesse assunto aqui na Câmara, porque eu sei que isso acaba repercutindo para o Brasil inteiro, né? Claro, claro. Agora, gostaria que você comentasse a respeito das conversações, não é? Partidárias, o Novo está te dando liberdade de trabalho na Câmara Municipal, o Novo está interferindo, não, isso você não pode, isso você pode, viu? 2 nomes que assim, Amália, eu não sou palmeirense, eu torço para o Palmeiras por causa de um irmão meu muito querido, Jair, que Deus levou ano passado. Ele era verde palmeirense. Você está até de verde hoje. E também, assim, eu não sou Atlético Paranaense, mas aquela beleza
de ver aqueles rostinhos pintadinhos quando a câmera pega numa transmissão, de ver as nossas paranaensinhas crianças, bebês, adolescentes, não é? Lá no estádio, de ver os nossos adolescentes lá, os nossos idosos lá no Alto da Glória, de ver, por exemplo, essas formatações, essa imagem. Falei tudo isso assim para dizer que o que me prende são exemplos. O Zema, menina do céu, coisa maravilhosa. O Marcel Hatten também. Eu preciso... Ô, Amália, você é do novo, menina. Eu vou pedir um favor, que eu sei que... Não, gente, não é fácil eu chegar para a Amália, consegue uma entrevista lá, conversar. Não é assim, as coisas seguem um caminho. Consegue uma entrevista lá com o Zema, não é assim. As coisas seguem um caminho. Viu? Digo para você que são figuras assim que dignificam o novo hoje, viu? Eu sou fã ardoroso daquele Zema lá, daquele jeito, simples, sabe, normal e simples de ser, aquele jeito povo de ser, né? Sim. Eu acho o Marçal jovem, só que o Marçal, de repente, a malha passa para ser jovem, tá igual eu, né? Eu aparento ser novinho aí, mas, né? Mas enfim, Marçal jovem e com aquela coragem que tem. Eu imagino como é bonito. O novo dá essa liberdade para você? Dá sim. Deixa eu só fazer um comentário aqui. O Marcel Van Hatten e o Romeu Zema são duas pessoas, são as figuras mais conhecidas do partido. O Romeu Zema fazendo um mandato exemplar lá em Minas Gerais, um dos estados mais importantes do Brasil, né, com o maior PIB do Brasil, e que se destaca na gestão, assim, que tirou Minas do buraco e está conseguindo levar Minas para um outro patamar. Então, eu tenho bastante orgulho de ser parte aí do mesmo time de pessoas como o nosso governador querido, que é um querido mesmo, daquele jeitinho mesmo, daquele jeitinho mineirinho, quietinho e simplesinho. É um fofo, o Romeu Zema. Eu sou fã também dessas figuras aí do nosso partido, que, aliás, tem os melhores parlamentares do Brasil. Aqui vou me permitir deixar a modéstia de lado e dizer isso. E o partido, Berec, na verdade, assim, como o partido, aliás, é o único do Brasil também que faz processo seletivo para a gente ser candidato, a gente acaba tendo uma homogeneidade de pensamento no que diz respeito ao que mais importa para o novo, que é a questão do pensamento econômico, né? Então, a gente acaba tendo essa homogeneidade, acaba que todos, ou pelo menos boa parte dos nossos pensamentos convergem com relação ao que diz respeito à parte econômica, que é o pensamento liberal, né? Então, o novo faz esse processo seletivo, em grande parte, para ter essa unidade. E quando eu digo unidade de pensamento, de novo, não pense que a gente é tudo robô e pensa tudo igual. Óbvio que a gente diverge, mas a gente tem uma convergência muito grande, especialmente em assuntos relacionados com a questão econômica. Então, o novo não interfere em outras pautas no partido, ele não fala como que eu devo votar em pautas que não são pautas econômicas, e nas pautas que são econômicas, a gente acaba que tem uma convergência de pensamento muito grande. Então, nunca aconteceu do partido chegar para mim e falar por que você votou assim e não votou assado, ou previamente, em tal assunto, você vai ter que votar desse jeito ou você vai ter que votar daquele. Porque acaba que nem precisa fazer isso. E eu sou uma parlamentar independente, obviamente, né, eu tenho aqui a minha independência de atuação, mas o novo nem precisa fazer isso, porque a gente acaba tendo uma convergência de pensamento, a gente acaba tendo essa corrente liberal, que, aliás, tem um monte de livro aqui atrás, ó, falando sobre liberalismo e sobre essa corrente de pensamento, que é o que eu acredito que traz qualidade de vida para as pessoas, que é o que eu acredito que diminui a pobreza, que faz as pessoas terem uma vida muito melhor, é o liberalismo, é por isso que eu defendo essa corrente de pensamento. Não é porque o novo me impõe isso, não, mas é porque eu realmente acredito, e, aliás, por isso eu fui para o novo, né, e não o contrário. Eu vim para o novo porque acredito nos valores, acredito nos ideais, então aí fica fácil. Aí eu estou num partido em que eu me sinto em casa, em que o que o partido defende é também o que eu defendo, aí fica fácil de atuar. E não tem essa cobrança que talvez aconteça em outros partidos, e eu nem sei te dizer como é que é isso dentro dos outros partidos, né? Porque sempre estive aqui no Novo.
Olha que legal. Amália, eu queria saber a respeito do ICMS educacional. Você poderia falar para a gente? Posso falar assim, aliás, é um projeto que eu fiquei muito feliz de ter sido aprovado, né, para valer para o Brasil inteiro. Então, o ICMS educacional, ele na verdade surgiu lá no Ceará, em 2007, e o Ceará, em 10 anos, saiu de uma escola que estava entre as 100 melhores, as 100 melhores classificadas ali com a nota do IDEB, para 82 escolas entre as melhores classificadas, entre as 100 melhores classificadas com relação à nota do IDEB. Uma das coisas que o Ceará fez, e é importante que se diga, não existe bala de prata quando a gente fala de melhorar a qualidade da educação, né? Uma das coisas que o Ceará fez, entre um conjunto de medidas que o Ceará tomou naquela época, foi o uso do ICMS educacional. E o que é isso, né? É um novo imposto? Vai custar mais caro para o cidadão? Não, calma, não é nada disso. O ICMS é um imposto estadual que a gente já paga hoje, ele já está vigente, você já está pagando ICMS sobre circulação de mercadorias e serviços, claro. Isso já acontece. O que o Ceará fez e que agora foi replicado e passou a valer a partir de 2022, passou a valer para o Brasil inteiro? O Ceará... Então, vamos explicar desde o começo. Claro. O Estado é um imposto estadual. Então, o Estado recolhe esse imposto, esse ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. E parte desse valor arrecadado é distribuído para os municípios. Então, o Estado recebe e distribui uma parte para os municípios. O que o Ceará fez, que é o chamado ICMS educacional, parte desse recurso que é distribuído para os municípios é feito com relação, é feito avaliando indicadores de melhoria de qualidade de educação. Então, 10% do que é destinado para os municípios é feito com base em melhoria de indicadores de qualidade de educação. Isso significa que o município que melhorar os indicadores, que conseguir entregar uma educação melhor, vai receber mais dinheiro do Estado que vem desse ICMS, que já é arrecadado, que vem desse ICMS, e, portanto, ele recebeu esse nome ICMS educacional, porque é uma fatia que o município vai receber de acordo com o que conseguiu entregar de resultado relacionado à educação. Colocar a performance na educação do município como um dos quesitos para melhorar o índice de recebimento. Exatamente. E eu estou aqui com uma colinha aberta, Oberek, para te falar exatamente quais são os indicadores que o Paraná vai considerar. Então, o primeiro indicador é um indicador de nota do IDEB, então é praticamente um indicador cru, assim, né, de nota do IDEB. Se o município teve uma melhora na nota do IDEB, e uma melhora aí considerando todas as unidades educacionais do município... Só para o pessoal saber, IDEB é? IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É uma prova que é aplicada todo ano nas escolas para avaliar a qualidade da educação. Então, se o município teve uma melhora em relação ao ano anterior, ele vai receber mais dinheiro. Então, o segundo índice que também é avaliado para determinar essa distribuição dos recursos do ICMS, do chamado ICMS educacional, é um índice relacionado com a alfabetização, que é a nota do SAEB. O SAEB é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Então, essa nota é diretamente ligada com alfabetização. Então, o município melhorou no quesito alfabetização, vai receber mais dinheiro do governo do estado. O próximo item, são 4 itens, tá? Então, a gente falou o primeiro, que é a nota do IDEB, a gente falou o segundo, que é a alfabetização, o terceiro, educação integral. E isso está diretamente relacionado com aquilo que eu comentei com você com relação à preocupação das mães, claro. De onde deixar seus filhos, né? A escola integral também é um aliado importantíssimo de toda mãe. Você que é mãe está me ouvindo, eu tenho certeza que vai concordar comigo. A educação integral, a escola integral é um aliado muito importante para que a mulher consiga ir para o mercado de trabalho. Então, esse é outro indicador que está contemplado aqui no pacote de indicadores do Estado do Paraná, que é a oferta de educação integral. O município que oferecer mais educação integral em relação ao ano anterior vai receber mais dinheiro do governo do Estado. E o último é um índice que chama INSE, que é o Índice Nacional Socioeconômico,
Então, também, melhorou esse índice, teve uma melhora com relação ao ano anterior, com relação a esse índice socioeconômico, o município também vai receber mais recursos do governo do estado. E é importante destacar, Alberec, para aqueles prefeitos aí que estão nos ouvindo, para aqueles gestores públicos que estão nos ouvindo, você sabe que o orçamento público é muito engessado, é todo carimbado. Então, o gestor público, o prefeito, ele tem ali determinadas obrigações, tem que gastar não sei quanto com saúde, tem que gastar não sei quanto com educação, tem que gastar não sei quanto com folha de pagamento, enfim, tem uma diversidade de carimbos, né, no recurso público. E esse recurso, que é oriundo do ICMS educacional, é um recurso livre que entra no caixa do município. Ou seja, o município recebe um dinheiro que ele vai poder aplicar no que ele quiser. E, obviamente, vai aplicar naquilo em que o município mais está precisando. Então, às vezes é infraestrutura, às vezes volta esse dinheiro para a educação, às vezes vai para a saúde, às vezes pode ir para outras áreas que o município esteja mais precisando e que não consegue destinar recursos justamente porque o orçamento é muito carimbado. Então, é um recurso que chega livre no caixa do município. É um incentivo, Oberec, muito grande. Essa política educacional, essa política do ICMS educacional, tem um potencial muito grande de melhorar a qualidade da educação que a gente está entregando para as nossas crianças, porque é um incentivo para o prefeito parar, olhar para o seu município, ver esses 4 indicadores que a gente comentou e atacar os 4 pontos, e dessa forma são 4 pontos que garantem ou que trazem aí, tem um potencial muito grande de trazer uma melhora na qualidade da educação. Então o prefeito olha os indicadores e fala, vou atacar esse ponto, vou atacar esse ponto, vou atacar esse ponto, consequentemente, vou melhorar a qualidade da educação que está sendo entregue para o meu aluno e vou receber mais dinheiro no meu caixa. Então, é um super incentivo. Eu fiquei muito feliz quando isso foi aprovado em 2020 e passou a valer em 2022, então os estados tiveram 2 anos para se preparar, para começar a colocar isso em prática. Começou a valer o ano passado, então a partir desse ano a gente já vai começar a ver resultados relacionados com esse ICMS educacional. Como é uma pauta que, embora seja uma pauta do governo do estado, é uma pauta que vai atingir diretamente os municípios individualmente, claro, né? Claro. Cada um dos 399 municípios do nosso estado é uma baita oportunidade para o nosso prefeito aí de Telêmaco Borba, Márcio Matos, e a vice, que aliás... Dona Rita, sua amiga... muito querida com o trabalho do Verecão. É uma super oportunidade para eles melhorarem ainda mais a qualidade da educação que é entregue para os nossos telemaco-borbenses aí e para todos os prefeitos do nosso região, estado. Do estado, claro. O Berec, aliás, eu quero dividir com você que nós estamos preparando aqui no gabinete um material para que eu mesma possa ir nos municípios e conversar com os gestores, conversar com os vereadores, com os prefeitos e com os secretários, se eu conseguir essa abertura, e espero que consiga, claro, explicando para eles quais são as oportunidades, quais são os pontos em que existe a oportunidade de conseguir melhorar esses indicadores para receber mais dinheiro no caixa da prefeitura. Tem que haver uma adesão específica para o ICMS educacional? Não tem que haver, não precisa de nenhuma adesão, isso a partir desse ano, essa distribuição de recursos já vai ser feita com base nesses indicadores. É automático. Então, assim, é automático e cabe agora aos prefeitos, se despertarem e irem atrás para olharem esses índices, para verem como estão, não é, esses segmentos, para melhorarem a performance aí, né? Amália, nós iríamos aí até amanhã conversando, que é muito legal, a pauta é formidável contigo. Alguma coisa a mais que eu deixei de te perguntar, que você gostaria de falar? Fique à vontade, para daí a gente ir para as considerações finais. Fique à vontade, o espaço é teu. Eu quero só, mais uma vez, agradecer por esse espaço, por essa oportunidade. Eu acredito que em breve eu deva estar aí em Telêmaco para falar sobre essa pauta do ICMS educacional e para conversar e rever meus amigos, meus parentes. Tem um monte de tia aí, irmãs da minha avó, que mora em Telêmaco, uma filha do meu avô, né, que a minha tia também mora em Telêmaco. Enfim, tem bastante gente do meu círculo próximo e amigos de infância que estão aí. Então, em breve eu devo
estar aí para conversar com esse pessoal, para matar saudades e para falar sobre educação, que é a minha paixão aqui no meu mandato, é minha missão principal, porque eu acredito, Breck, do fundo do meu coração, que a gente só vai melhorar esse país, e aí eu falo em todos os aspectos, econômico, de ter políticos melhores, de ter cidadãos cada vez alçando voos mais altos. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente oferecer uma boa qualidade de educação para as nossas crianças. Não existe outra forma de fazer isso. E tudo que estiver ao meu alcance para fazer, nesse sentido de melhorar a qualidade da educação, especialmente das crianças da rede pública, né, que acabam ficando reféns da educação que o Estado oferece, a gente precisa fazer de tudo para que essas crianças consigam acessar uma qualidade de educação que seja equivalente aos alunos da rede privada. E, aliás, deixa eu só fazer um adendo aqui, existe um abismo enorme no Brasil com relação à diferença de educação oferecida na rede pública e oferecida na rede privada, e por isso que eu tenho uma preocupação tão grande de a gente melhorar essa educação da rede pública. Se você pegar resultados de exames como o do PISA, por exemplo, que é um exame internacional, que avalia estudantes do mundo inteiro, sim, quando você isola os resultados da rede privada e os resultados da rede pública, você percebe que existe uma diferença gigantesca entre esses alunos. Enquanto da rede privada ficaria ali em 5º lugar, do lado da Suíça, por exemplo, os alunos da rede pública ficam na 59ª posição, quase em último lugar, ao lado dos países piores colocados aí nesse ranking. Então, existe uma diferença muito grande que a gente precisa correr atrás, não dá para a gente continuar entregando essa educação para os nossos alunos e tornando, e a gente vai perpetuando a pobreza, a gente vai perpetuando o ciclo da pobreza, impedindo que essas crianças quebrem o ciclo da pobreza e tenham sucesso financeiro e tenham sucesso econômico nas suas vidas. Então, essa é uma pauta que vai contar sempre com o meu apoio, com o meu olhar atento, dedicado, olhando cada oportunidade, cada detalhe que eu puder contribuir, e eu vou fazer isso. Eu sou vereadora de Curitiba, não tenho nada a ver com o governo do estado, mas eu estou lá, influenciando e incentivando, tendo conversas com a Secretaria de Estado para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade da educação que é entregue em todo o nosso estado, como, por exemplo, essa pauta do ICMS educacional. Então, para mim é um prazer muito grande, obrigada pela oportunidade, obrigada por esse espaço. Imagina, um beijo grande a cada Eu estou meio desaparecido aí, mas o importante é você que é o principal. Opa, vamos lá. O importante é você, tá bom? Opa, voltei. Tá bom. Aí, eu só gostaria de fazer um pedido para você. A hora que você puder, dá um pulo lá no santuário, no Alto da Glória, e no Santuário Perpétuo Socorro, e dá um abraço para mim ao Padre Donald, que serviu com muito carinho aqui em Telêmaco Borba, e é um querido. Eu Olha, conhece o Padre Donald? Conheço o Padre Donald, o Padre Donald, sim, pode deixar que eu vou lá. Isso, vou lá levar um abraço seu. Deixa um abraço meu, o Padre Donald, para você saber, ele era diretor dos menores, literalmente, o Breck, né? Lá no seminário, quando eu tinha 15 anos, em Ponta Grossa, tá? E daí hoje ele serve no santuário, aqui em Telêmaco, ganhou o coração de todos, especialmente das crianças, que eram fofo com a criançada, né? Continua, e as pregações dele, as homilias dele são verdadeiras aulas ao coração, ao espírito da gente. Então, deixar o meu abraço, e que as autoridades, né, como você, como vereadora, como mulher, como mãe de família, também continuem a valorizar pessoas do clero que trazem a sua contribuição, e, nesse sentido, todo o nosso carinho a todas as igrejas, a todos os cristãos, a todas as pessoas, também sem denominação religiosa, mas que levam aí Deus no coração e ajudam a construir essa Curitiba, essa Telêmaco Borba melhor, né? Se me permite, Berec, claro. vou deixar um beijo, então, para o Padre Ângelo, que eu fui coroinha do Padre Ângelo. Olá, Padre Ângelo, ele vai ficar todo animado e com razão, muito querido. Ele era da mesma época lá do seminário, viu? Muito querido, fui coroinha do Padre Ângelo durante bastante tempo. Olha que legal, que ótima notícia, que ótima notícia. Melhor notícia para encerrar a entrevista.
Ele é amigo da minha mãe, tem contato com ela ainda. Qual o nome da sua mãe? Que se não falarmos... Maria Helena. Dona Maria Helena. Se não É, falarmos, ela nos puxa a orelha. O nome do é. seu esposo e da filhinha? Rodrigo, meu marido, e Giovana, minha Ok. filha. Depois você manda uma foto em família para a gente colocar na matéria. Essa Eu matéria está mando. sendo gravada hoje, sexta-feira. Se você me permite, eu colocarei, não é? Colocarei ela no ar na terça-feira, sem problema? Sem problema, Berec. Agradeço imensamente pela oportunidade. Obrigada mesmo. Ó. Um beijo para os telemaco-borbenses. Quando vierem para Beijo também. Curitiba, convite importante. Quando vierem para Curitiba, venham tomar café comigo aqui. Vai ser um prazer receber todo mundo aqui no gabinete. Muito bem, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, obrigado, Amália. Deixa um abraço aí, não é? A nossa querida Aline. Aline, Nossa, Aline, como eu te perturbei, eu sou tão enrolado. Fique com Deus, um abraço, bom final de semana, tchau, tchau. tchau, um beijo, obrigada. Beijo.